Bom dia, Dante. Tudo bem, meu amigo? Olá, Emanuel. Bom dia. Tudo bem? Dante, deixa eu pegar esse gancho da notícia aí sobre a chegada de Bolsonaro lá a Nova York, para a gente falar também dos protestos que ocorrem lá, né? Jovens denunciando os líderes mundiais, em específico a menina lá, a Thunberg, eu esqueci o primeiro nome dela. Greta Thunberg. Greta Thunberg, exatamente. E ela fez um discurso muito forte, né, Dante? Ela fez um discurso forte, não só em conteúdo, Emanuel, mas na postura que ela apresentou lá, né? Não parecia que era uma garota de 16 anos falando para 60 líderes mundiais, 60 líderes de nações do mundo inteiro, né? Ela não se intimidou diante da situação. Ela só para quem não conhece a Greta Thunberg, ela é uma sueca, uma estudante sueca de 16 anos que em agosto do ano passado começou a fazer protestos isolados por conta das mudanças climáticas. Ela simplesmente parou de ir às aulas às sextas-feiras para fazer um protesto solitário na frente da escola que ela estudava lá na Suécia. E essa postura dela, essas manifestações constantes dela começaram a ganhar o mundo, né? Ela já fez discurso na COP24, já fez discursos em vários locais do mundo falando sobre as mudanças climáticas. A gente está vendo aí algumas imagens lá do discurso dela e a gente está vendo que ela está falando assim com uma postura forte. Ela não faz aquela mera leitura, né? Ela de fato defende essas questões. Ela foi muito dura em alguns pontos, falou para os líderes que eles estavam tirando os sonhos das crianças. Acho que isso é bem objetivo quando você trata desse ponto. Ela falou que ela também citou, por exemplo, em relação à ciência, que são 30 anos de estudo da ciência, falando das mudanças climáticas, falando dos danos que o mundo tem feito ao próprio mundo, né? que o homem tem causado ao mundo, e que esses líderes mundiais estão ignorando esses pontos. A gente não vê evolução, a gente vê acordos assinados, a gente vê discussões, a gente vê fóruns, a gente vê várias situações, mas o problema só aumenta. A gente vê essas mudanças no clima, né, no mundo inteiro, e isso afeta diversos aspectos da vivência humana, né, em todo canto do mundo. E ela foi muito dura em relação a isso, falando que também não iria perdoá-los se alguma coisa de mais grave acontecesse, né? Tem o ponto da inocência, né, de uma jovem, de uma criança, praticamente, uma adolescente falando, mas sem perder o conteúdo, sem deixar de ser a declaração de alguém que está ali há anos acompanhando esse tema e que mostrou para muita gente que fica só ali na internet, só falando e que diz que não é grande o suficiente para fazer alguma coisa, que se você fizer algo de fato concreto, se você começar a usar até aquele clichê, se você começar a cuidar do seu quintal, você pode mudar a sua cidade. Se você mudar a sua cidade, você pode mudar seu estado. Se você mudar seu estado, você pode mudar seu país e o mundo. Ela começou sozinha, convenceu a própria casa. A mãe dela, por exemplo, não viaja mais de avião para fazer sua parte na redução da emissão de gases poluentes no mundo. A família não come mais carne vermelha. Então, assim, ela começou a mudar a própria realidade para depois querer mudar o mundo e está chegando. Em um ano ela conseguiu chegar numa assembleia, num fórum climático da ONU, né? Então, assim, fica uma lição para muita gente sobre o quão a nossa palavra tem poder, né? E como a gente pode fazer, sim, a diferença no mundo. Exatamente, né? E é interessante esse exemplo, né, Dante, que se a gente quer mudar o mundo, tem que começar a mudar dentro de casa, tem que começar a mudar a postura em casa mesmo e mudar com postura, com ações e com atitudes. Aproveitando esse teu gancho rapidinho, ela é uma garota que ela tem Asperger, né? Aquela síndrome ali que é um estágio do autismo. E ela fala que por conta dessa síndrome, ela não aceita, ela é preto no branco, ela não tolera que as pessoas falem uma coisa e façam outra. E é por isso que ela tem essa revolta tão grande. E deixou muito claro essa revolta dela para esses líderes mundiais, colocou em rosto deles a contradição. E uma coisa que me chamou a atenção da fala dela, Dante, é quando ela disse que eu deveria estar do outro lado do oceano, na sala de aula. Era lá que eu deveria estar, estar na escola, mas em vez disso estava na reunião da ONU lá falando com esses líderes. Outra coisa que eu acho emblemático no posicionamento dessa adolescente, Dante e telespectadores, é que ela está representando realmente o futuro. Sim. E quando ela coloca em que os conflitos ou os interesses por trás dos grandes problemas ambientais de hoje em dia estão muito voltados para a economia,
quando os líderes estão pensando apenas na economia, não estão pensando na geração futura, não estão pensando no futuro, na geração dela ou na geração que vem depois dela, então não há essa preocupação, né? A gente percebe a partir, por exemplo, dessa coisa científica aí que ninguém chega a um critério. E invocado que está falando de ciência. Sim. Um grupo cientista diz isso, o outro grupo diz aquilo, o outro lá, aí um que atende ao interesse econômico diz outro e ninguém chega a acordo nenhum, a consenso Cada um nenhum. escolhe no que quer acreditar, né, também. Exatamente. Aí se torna muito mais uma questão de fé do que uma questão de ciência. E quando a gente fala de ciência, um dos critérios para ser científico é que precisa ser checado. Exato. Se alguém apresenta uma pesquisa que dá um resultado tal, para ser considerado científico é porque ele colocou lá a metodologia que ele utilizou para chegar naquele resultado, uma metodologia que pode ser testada por outras pessoas. Começa com a hipótese, explica a metodologia, chega lá o resultado final e comprova que aquilo aquilo de fato é, né? Exatamente. Para ser científico precisa desse rigor. Impressionante que a ciência diz uma coisa, o outro vem lá, não é isso, não é isso, não é aquilo, e aí a gente não sabe mais se é científico mesmo, ou se é lenda, ou se é seja lá o que for. O fato é que o mundo não se entende e a gente está vendo as consequências disso aí. Exatamente, mano. Agora, Dante, deixa eu mudar um pouco de assunto, trazer aqui para a nossa realidade. A gente, inclusive, trouxe isso em primeira mão aqui, né, na nossa conversa, em relação ao pagamento da tarifa de ônibus apenas por meio da bilhetagem eletrônica. Tem vereador dizendo que é inconstitucional, e eu fiquei surpreso quando eu vi isso. Quando eu vi, inclusive, que era o assunto que a gente ia trazer aqui, viu, Dante? Porque a gente sabe que a Câmara de Vereadores não tem lá um posicionamento contrário ao que o Executivo Municipal fala, né? E aí, é um lobo solitário na Câmara dos Vereadores? É o vereador Chico Preto, né? Que é alguém que ainda consegue manifestar algum tipo de oposição ali, vez ou outra, ali em relação ao prefeito. A gente falou de interesses econômicos em detrimento da ciência, né? Agora a gente fala de interesses econômicos em detrimento da população, né? É um posicionamento lá do Chico Preto. Ele defende, ele sustenta que esse decreto do Arthur, que defende, que obriga, né, que o pagamento seja feito por meio da bilhetagem eletrônica apenas, ele fere a lei orgânica do município, né? Porque a lei orgânica do município prevê o pagamento em dinheiro. Então, o que ele sustenta? Que não dá para você, por um decreto... Mudar uma lei. Esse decreto não pode ser... Né? A gente não está acima de uma lei, né? É bem básico isso até, né? Não tem muito que ser questionado. Agora, o que acontece a partir desse posicionamento do Chico Preto, dessa proposta que ele faz de suspensão desse decreto? Ele ainda vai ser analisado pela presidência da Câmara. Se ele for analisado, ele demora 30 dias... Se ele for aprovado... Ele demora 30 dias para ser analisado em plenário. E aí entra no que você falou. A gente sabe que a Câmara não tem um posicionamento de embate ao prefeito, não tem nenhuma postura, muitas vezes até republicana, que é de se colocar alguns pontos que vão em desagrado ao prefeito, né? Ela trata tudo ali como se fosse uma coisa só, uma extensão da Prefeitura Municipal de Manaus. Então, assim, fica difícil a gente imaginar que essa proposta de anulação vai prosperar, né? Não, por tudo que está envolvido. O presidente da Câmara é da base do prefeito, a gente tem uma base gigantesca ali de aliados, então assim, se depender dessa maioria, isso não vai acontecer. Agora esse barulho precisa ser feito, porque é uma coisa que afeta os trabalhadores rodoviários, ela afeta também a população. Não dá para você dizer que é uma modernidade, por questão de segurança. Até parece que vão parar de invadir ônibus para roubar celular, né? Não dá para você imaginar que o cara entra no ônibus para roubar R$1.000, R$2.000. Ele entra para roubar o dinheiro que tiver ali, o pouco dinheiro que tiver, e pega celular, pega cordão, pega relógio. É isso que a gente vê no dia a dia. A gente noticia isso aqui em todos os jornais, no nosso site, a gente noticia isso nos programas de televisão também aqui da TV A Crítica. Então é isso que acontece. Não dá para você achar que você vai mudar o mundo com esse tipo de decreto. É modernidade? Agora, por que essa modernidade não acompanha outras coisas do transporte coletivo? Ninguém sabe o horário que o ônibus passa, fizeram um aplicativo que engana meio mundo, porque o que mais tem é relato de gente, cadê meu ônibus? Diz que ele vai passar daqui a 10 minutos, ele passa daqui a 20, daqui a 30. Né? Então, assim, é uma modernidade falsa, é uma cortina de fumaça aí para tentar mascarar alguma coisa que não traz benefício à população nesse momento. Se houvesse outras coisas, outros pontos de modernidade, outros avanços de fato, no transporte coletivo, aí sim faria algum sentido, mas nesse momento, da maneira que está,
E só para relembrar, para reforçar que foi um assunto que foi trazido e discutido aqui no Manhã no Ar em primeira mão. Né? Exatamente, exatamente. Eu penso também, Dante, que em termos de modernidade, a primeira modernidade que a população que utiliza o transporte coletivo, nós estamos falando aqui num dia de pico de cerca de 700 mil pessoas na cidade de Manaus, precisa é de ônibus. De ônibus. E olha que não é nem uma modernidade assim, não são ônibus de alta tecnologia, não. Ônibus novos, simples, ônibus comuns, mas novos, que atendam a população com o mínimo de segurança. Qualquer pessoa que rode mais de 1 hora em Manaus, né, mano, ela vê pelo menos um ônibus pregado. Não tem, não tem como. Isso é fato. E se vem da Zona Norte ou da Zona Leste, que, utilizando algumas empresas, ele fica com medo de ficar pelo meio do caminho. Tem alguns articulados aí, né, que eu vejo a hora dele se desmembrar, se desfazer no meio da rua. Já não estão mais tão articulados assim, né? Exatamente. Estão articulados assim. Se é para modernizar, vamos trocar essa frota. Qual que é a dificuldade? Aos senhores vereadores, inclusive, que têm a obrigação de fazer a fiscalização do sistema, de tudo que é da alçada da prefeitura, os vereadores foram eleitos para fiscalizar, para representar os cidadãos manauaras. É para isso que eles foram eleitos. Não foram eleitos para representar o interesse da municipalidade. Pelo contrário, para representar os munícipes, fiscalizando. Os vereadores poderiam fazer alguma ação para intervir nesse sistema. Sim. Se é para modernizar, por que ninguém está falando nada em termos de modernizar essa frota, diminuir o risco? Dante, portas quebradas, cadeiras quebradas, ônibus sem o assoalho, ônibus em pane o tempo todo. É uma situação... Você não melhora, você não constrói uma casa, né? Você não constrói uma casa sem começar pela base, né? Pelo tijolo ali. Você vai começar ali na base, você não vai começar pelo telhado. Não tem como. Como é que vai melhorar um sistema de transporte coletivo se o transporte coletivo, de fato, se o ônibus não presta, né? Sendo bem direto. A gente vê isso todo dia. A gente não está aqui inventando a roda. Os ônibus hoje de Manaus são velhos, pregam, tem vários defeitos, como você citou aí, os tais aplicativos não funcionam. Então, assim, tem muito problema para resolver antes desse, tem muito. E os vereadores, de fato, não se posicionam da maneira como deveriam se posicionar. Você falou que eles foram eleitos para representar os munícipes, né? De fato. E eles não foram eleitos para serem como subsecretários, como adjuntos do prefeito, que é o que acontece, né, na prática ali. A gente sabe que esse decreto tem relação com aquele TAC assinado com o Ministério Público também, faz parte de umas ações de segurança, pelo menos os 200, 300 reais no máximo, que é o que dá a renda que o ônibus, dependendo da linha, né, que o ônibus apura, porque o dinheiro das viagens não fica na caixa do veículo, não, é retirado. Ele não passa o dia todo lá, né? Exatamente. Sai do terminal, quando volta, ele recolhe. Exatamente. E fica Pelo menos esses 200, 300 reais, mas os celulares vão continuar sendo roubados. Os caras vão continuar invadindo o ônibus. Então, em termos de segurança pública, é uma ação muito limitada. O Ministério Público aguarda aí que a Justiça se pronuncie sobre aquela ação que quer que a tarifa não aumente enquanto a frota não for renovada. Esse foi um compromisso, inclusive, do último reajuste que aconteceu. Eu nem lembro quando. Tem 2 anos, Dante? Tem. Eu nem lembro. Vai fazer 2 anos agora. Mas um reajuste que veio junto com um compromisso de renovação da frota. Essa renovação não aconteceu. E nunca veio. Não aconteceu. Né? Se a Justiça não pode determinar ou não vai determinar ou está esperando o bendito prazo para atender o que está solicitando o Ministério Público, os vereadores poderiam fazer alguma coisa. Os vereadores poderiam fazer alguma coisa. Digo, olha, porque se já vão mudar isso aí, essa medida, esse decreto que torna obrigatório o pagamento por meio eletrônico, né, por meio do Passa Fácil, ele permite que os empresários abram mão dos cobradores. Começa por aí. Não é mais necessário. Sim. Tem um equipamento eletrônico lá, para que ter o cobrador para olhar para a cara das pessoas? Não precisa. Onde isso funciona, não tem mais cobrador, né? Exatamente. Então, os empresários já podem abrir mão em relação a isso aí. Vão ter um custo a menos. E qual é a contrapartida disso? Se essa proposta, se esse decreto é realmente para atender o Ministério Público, tudo bem, mas ele pode estar para atender também os empresários. E o que vem a seguir? O aumento da tarifa, e a gente terá um aumento da tarifa novamente no sistema da forma como acontece. Porque, Dante, a última coisinha, Dante, antes de eu te ouvir e o telespectador também. Se houvesse realmente o interesse em melhorar o sistema, a intervenção seria só financeira ou seria no sistema como um todo? Porque a intervenção que acontece desde julho é só no lado econômico, é só no lado financeiro da coisa. E ela não é vista, né, pela população, mano. A gente não vê efeito prático, não vê. A gente, inclusive, viu coisa pior, a gente viu frota reduzida. A gente viu as empresas reduzirem a frota em muitos casos. Agora, você estava elencando vários pontos aí, e eu acho que é legal a gente lembrar também que tem praticamente 4 anos aí das faixas exclusivas e os ônibus continuam do outro lado da rua, né?
Até hoje também nesse ponto de renovação, de renovação de frota, a gente tem as faixas exclusivas aí há anos e os ônibus continuam mais do outro lado da rua do que na própria faixa exclusiva. Tem mais ônibus do outro lado da rua do que na faixa. Se em 4 anos, quando eles criaram essa faixa exclusiva, eles conseguiram renovar a frota, não dá pra gente ter esperança de que um decreto de bilhetagem eletrônica vai fazer isso, porque aquilo ali era uma questão de lógica, né? A gente tinha uma faixa de um lado que precisa de portas de um lado, não tem como fugir disso, né? Então, por que um decreto de bilhetagem a gente pode imaginar que eles vão investir em alguma coisa? Não vão. Infelizmente, a gente sabe que não vão. Se não tiver, se os vereadores mantiverem essa postura subserviente à Prefeitura Municipal. Bom, meus amigos, você que está acompanhando a gente no Manhã no Ar, acompanhando essa nossa conversa, você sabe em quem você votou. Você sabe quem foi que caminhou aí no teu bairro para pedir voto para você, que abraçou, que beijou as criancinhas e conseguiu se eleger e está na Câmara. Só durante a campanha, porque eu estou todos os dias nas ruas da cidade, Dante. Eu ainda não vi, cara. Não vi. Em rua emburacada, nas comunidades, em locais onde as pessoas estão precisando das coisas. Eu não vi. Fora da política, eu não vejo esses caras na rua. Então, você que votou, você sabe em quem você votou e dá para acompanhar aí o que está fazendo pela municipalidade. E é importante relembrar, porque ano que vem estão de novo aí na rua, né? Exatamente. Ano que vem tem beijinho novamente na rua. Tem. Então estão ensaiando tudo de novo. Dante, obrigado, meu irmão, pela conversa, pelo papo. Amanhã a gente se encontra por aqui novamente. Obrigado, mano. Até amanhã.